Agradeço a presença de todos e todas, é um prazer estar aqui no nosso primeiro encontro sobre os clubes de futebol e as fontes históricas. Eu e o meu amigo, o pesquisador Bruno Rey, professor do Colégio Pedro II, pensamos nesse formato através de um ciclo, pensamos para ser um ciclo de debates, então, portanto, esse é o primeiro encontro em que contamos com a presença, né, do Clube de Regatas do Flamengo, com a historiadora e com a museóloga do Clube de Regatas do Flamengo, com a Thaís e com a Juliana, que serão apresentadas pelo Bruno. Então, na verdade, a gente tem a intenção de levar adiante esse formato com outros clubes do Brasil, né? E o objetivo principal, né, desses encontros, ou os objetivos, né, é que a gente apresente, fundamentalmente, o principal objetivo é que a gente consiga apresentar, com as falas dos historiadores e museólogos dos clubes, né, as principais documentações presentes nos acervos dessas instituições. Então, a nossa primeira preocupação, o nosso primeiro objetivo, né, geral, é trazer, né, uma contribuição para pesquisadores de informação, para pesquisadores já experientes, que tenham interesse em desenvolver temáticas relacionadas aos clubes de futebol. Isso porque, né, inclusive, vale mencionar isso, né, ainda existe, evidentemente, que desde os anos 90, né, ninguém mais se justifica quando apresenta um trabalho sobre futebol, é uma temática que já ganhou corpo nas universidades, nos centros de pesquisa do Brasil, mas é notável ainda o menor número de pesquisas sobre os clubes, né? E nós temos aí dois aspectos que talvez, né, ajudem a explicar essa menor produção direcionada aos clubes brasileiros, né? Primeiro aspecto é um assunto, até uma questão que eu já conversei com a professora Lívia, nós já brincamos bastante sobre isso, inclusive, que é uma preocupação, que é um receio do pesquisador em relação a pesquisar objetos que ele tem grande afeto, ou seja, o medo do clubismo, né? É uma preocupação que existe entre todos os pesquisadores, e, evidentemente, né, eu costumo responder essa questão sobre o receio de você pesquisar algo que você tem afeto, né? O professor Gabriel aí já no início da nossa apresentação, já deixou claro que eu torço para o Flamengo e pesquiso o Flamengo. Então, exatamente, essa questão da maturidade para pesquisar os clubes, né? E uma preocupação que a gente sempre tem que ter, né, com a questão metodológica, com a documentação, isso é uma preocupação que perpassa qualquer método do historiador. Agora, a questão principal que eu sempre respondo é que, normalmente, nós estudamos temas que nós temos interesse, né? Então, de fato, eu sempre brinco, e é mais uma resposta bem humorada, que ninguém questiona os comunistas quando eles escrevem sobre o Partido Comunista, né? Mas nós, pesquisadores, somos questionados frequentemente em relação aos temas relacionados aos clubes de futebol. Mas, além desse receio, que é um receio que é superado com uma boa formação metodológica, mas eu acho que a principal questão, e de fato isso explica mais, é a falta de documentação sobre os clubes, ou a dificuldade de acesso. Na verdade, mais do que a falta, é a dificuldade de acesso. Todos sabem que não é fácil entrar num clube sem ser sócio. E mesmo sendo sócio, não é simples você ter acesso ao acervo, a documentos que muitas vezes não são arquivados corretamente, ou muitas vezes são tratados como questões específicas, sigilosas do clube, e ninguém tem acesso fora os dirigentes, enfim, fora quem manuseia esse documento na parte administrativa. Mas é importante a gente chamar a atenção para essa temática, para o crescimento, para a necessidade de crescimento dessas pesquisas sobre os clubes de futebol no Brasil. Eu apontaria para algumas questões, assim, até mesmo questões triviais. Por exemplo, existe um número maior, né, mais relevante sobre pesquisas sobre selecionados nacionais, mas uma coisa que eu sempre destaco também, os clubes, eles têm dois elementos distintos, fundamentais. Um é trivial, em relação às seleções. Os clubes jogam o ano inteiro, né? E eles têm um poder de mobilização social constante, durante o ano todo. E uma outra coisa importante, né, destacar os clubes como espaços de percepção de clivagens sociais, de construção de identidades em conflito, de embates de identidades,
que refletem lugares de pertencimento de grupos laborais, de grupos regionais, de imigrantes no Brasil, ou que migraram para o Brasil. Então, portanto, os clubes são lugares de percepção, de construção de identidades, de conflitos, de rivalidades entre identidades, que são um terreno fértil para que a gente observe os comportamentos coletivos e os processos de reconhecimento do trabalhador brasileiro num campo que é o futebol, num campo tão bem sucedido em termos de inclusão na modernidade brasileira, né? Inclusão essa que é importante destacar, né, especialmente nos debates que vão ocorrendo nas últimas semanas da relação entre futebol e política, construção essa de uma inclusão do trabalhador como parte protagonista no evento futebol, que não foi uma dádiva do Estado ou das elites brasileiras, né? Definitivamente não foi. Né? O espaço dos jogadores em campo ou dos torcedores na arquibancada foram espaços conquistados, foram espaços disputados por jogadores negros, por homens pobres, por mulheres pobres, por operários. Então, portanto, torcidas, jogadores, imprensa, são partes fundamentais no processo de apropriação popular pelo qual o futebol passou no Brasil. Eu vou passar a palavra para o Bruno agora, para a gente apresentar o formato, mas passando as linhas gerais dos próximos encontros, eu vou até citar uma frase, certamente o Ariano, nosso aluno da UF, vai ficar muito feliz, que eu costumo brincar que o futebol no Brasil ele tem uma capacidade, uma abrangência social tão incrível, né, em outros países ocidentais, mas fundamentalmente o caso brasileiro que nós falamos, que nós temos frases maravilhosas, como uma frase elaborada pelo torcedor corintiano, né, por exemplo, que o Corinthians é uma torcida que tem um clube. Então, portanto, o futebol no Brasil, sendo capaz de criar frases tão emblemáticas como essa, merece o reconhecimento como sendo um espaço de participação, de reconhecimento, e um espaço conquistado pelo trabalhador, homens, mulheres, pobres, negros, de lugares distantes no Brasil. O futebol é um fenômeno que se espraiou pelo território nacional. Então, portanto, são essas premissas que orientam os nossos objetivos em relação à divulgação dos acervos e à contribuição para as pesquisas nessa área do estudo sobre o futebol, mais especificamente sobre os clubes do Brasil. Então, Bruno, vou pedir que você apresente o formato do evento rapidamente e apresente as palestrantes. Muito obrigado. Olá, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Sou Bruno, como o Renato já me apresentou. Estarei aqui exercendo a função de mediador desse encontro. Nesse primeiro momento, Renato, eu gostaria de fazer alguns rápidos, mas importantes agradecimentos. Em primeiro lugar, a você, pelo convite, pela parceria, pela oportunidade de estar participando do processo de construção e execução do ciclo de debates e tarefas também, que se inicia hoje. Não poderia deixar de agradecer também as nossas palestrantes, a Thaisa, a Juliana, não só pela presença na mesa de hoje, mas também por toda a participação e envolvimento na organização do evento de hoje. Muito obrigado a vocês também. E, por fim, não poderia deixar de saudar e agradecer a presença do público expressivo, né, Renato? 59 pessoas no momento, e certamente todos nós estamos muito felizes em poder contar com a presença de vocês e também com certas das contribuições que vocês irão dar para os debates e para as reflexões sobre um tema de interesse comum que nós iremos discutir ao longo dessa noite. Bom, dito isso, eu queria falar também, muito rapidamente, antes de passar a palavra para as nossas palestrantes, sobre a estrutura do nosso encontro, que foi previsto para ser composto basicamente por 3 momentos. O primeiro, como nós já adiantamos, será reservado à fala das nossas palestrantes. Então, teremos 2 exposições orais, uma da Thaisa, outra da Juliana, que não irão passar de 20 minutos,
Esse foi o teto que nós combinamos. E, na sequência, eu vou dar a palavra ao Renato, que vai exercer uma função de debatedor, ou seja, com base nas falas da Thaisa e da própria Juliana, o Renato vai procurar dar o pontapé inicial na nossa conversa, chamando a atenção para alguns aspectos, endereçando algumas questões à mesa, tecendo algumas reflexões, e depois desse pontapé inicial do Renato, nós iremos para o nosso terceiro momento, que será aberto às perguntas do público. Então, já durante a fala do Renato, o público vai poder formular e postar suas questões à mesa, né? Preferencialmente de forma objetiva e via chat. Eu vou estar acompanhando as movimentações no chat e vou procurar organizar blocos com 3 perguntas. E a ideia é a gente ir debatendo essas perguntas em bloco até o nosso teto, ou seja, até as 20 horas. E caso não seja possível a gente discutir todas as questões lançadas no chat, as nossas palestrantes, o Renato também se comprometeu, tá, em estar à disposição para, em outro momento, responder as perguntas que, caso a gente não consiga debater aqui por conta do horário. Então, em resumo, a proposta do evento é essa, e agora eu vou, então, passar a palavra para a nossa palestrante, Thaisa Pires, que é graduada em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. A Thaisa concluiu a graduação dela em 2017 e atua desde 2018 como museóloga do Departamento de Patrimônio Histórico do Flamengo. A Thaisa preparou uma apresentação em PowerPoint que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Lembrando, Renato e Thaisa, que quando eu abrir a apresentação, eu vou perder o contato visual com a plataforma. Então, eu vou depender do feedback através da fala de vocês. Tudo bem? Então, eu vou abrir. Thaisa, depois você confirma, por gentileza, se a apresentação está exposta na plataforma de forma adequada. Se estiver, você já pode iniciar a sua fala. Tudo bem? Thaisa, seu microfone está desligado. A gente não está te ouvindo. Olá, tudo bem? Tá me Sim, ouvindo? agora sim. Ótimo. Gente, eu gostaria de agradecer ao Renato e ao Bruno, né, pelo privilégio de conseguir participar e mostrar um pouquinho como é que funciona o trabalho do Patrimônio Histórico do Flamengo, né? Muito obrigada, gente. É uma boa oportunidade para a gente divulgar todo esse trabalho árduo que está sendo desenvolvido. Bruno, pode passar, por favor. Muito obrigada a todos que estão aqui assistindo também. É muito importante para a gente essa visibilidade. Vamos lá. Eu pensei em organizar essa apresentação de uma forma bem resumida, com alguns pontos importantes, né? Vou falar um pouquinho da evolução do trabalho a partir de 2013 até esse ano. Pode passar, Bruno. O que aconteceu? Em 2013, no iníciozinho desse ano, houve todo um processo de valorização da cultura, da história e da recuperação do acervo que existia no Flamengo, por meio da criação, por meio da inclusão de atividades culturais no estatuto, né? Eu coloquei aqui em destaque, a cultura se torna, a partir desse momento, uma atividade fim do Flamengo. Isso permitiu que o Departamento de Patrimônio Histórico fosse recriado e, posteriormente, se tornasse uma vice-presidência. Para vocês terem uma ideia, a partir desse inciso, hoje em dia o Estatuto ele possui uma média de 8 menções em relação à cultura. O que é muito importante, porque a gente tem todo esse embasamento, né? Pode passar, por favor.
Aí o que acontece? Um pouco antes disso, a gente encontrava esse tipo de cenário. Embora tenham tido pessoas que cuidassem do acervo, enfim, não eram pessoas profissionais, né? Então, alguns métodos careciam da metodologia, principalmente no que tange muito à museologia, a questão da conservação, da preservação, do acondicionamento, era um tipo de conhecimento que essas pessoas não tinham. Então, infelizmente, o acervo foi se degradando com o tempo. Só que, com esse processo de valorização, a partir de 2013, a gente conseguiu legitimar a ideia de incorporar o departamento profissionais da área, principalmente de museologia, da área de história. Pode passar, por favor. Um exemplo, né? Em 2014, na Gávea, foi inaugurada uma pequena exposição, o nome era Flex Print, que o foco, ela era bem pequena, o foco principal dela sempre foi o futebol, e a partir desse período, por meio de algumas iniciativas de fomento próprio que o departamento foi desenvolvendo, a gente conseguiu restaurar, conseguiram restaurar alguns troféus. Esse foi o primeiro troféu restaurado, que é a Taça Propon, até agora um dos primeiros troféus do clube, um troféu de remo que data de 1900. Estava bem degradado pelo tempo. Pode passar, por favor. O que acontece, né? A exposição do Flex Print, ela era pequena, só que ela despertou um interesse muito grande, que foi um movimento muito interessante, porque isso contribuiu e muito para a continuidade e para a permanência do departamento. Tanto que, com o passar do tempo, essa exposição ela passa a ser de responsabilidade exclusiva do patrimônio histórico. Isso automaticamente incorporou os funcionários dessa exposição, os 4 funcionários, né, que são ali quem lida diretamente com esse público, e foi percebendo que a demanda por novas medidas e por novos crescimentos. Aí, inicialmente, o Departamento do Patrimônio entrou em parcerias com algumas universidades no Rio de Janeiro, atrás de pessoas que pudessem contribuir. Contou com o apoio, né, de alguns museólogos profissionais, como consultoria, porque na época não tinha orçamento. Então, o ponto inicial dessa ideia foi, junto com as universidades, criar vagas de estágio. Inicialmente se abriu uma vaga para museologia, e 2 para história, para que esses estudantes conseguissem interpretar melhor as necessidades e tudo conseguisse, assim, suprir essas necessidades, né? E aí entra um pouco o meu trabalho. Eu entrei, na verdade, como estagiária no clube em 2016. E aí eu encontrei um cenário assim, de várias coisas já tinham sido iniciadas, só que ainda tinha muita coisa para fazer. Então, minha maior contribuição foi principalmente com a efetivação, né? Com a consolidação disso tudo. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é uma reserva técnica a reserva técnica dos troféus. Ela não existia, ela foi feita do zero, a partir do momento que o departamento conseguiu orçamento. Pode passar, por favor? Aqui, a gente consegue observar alguns processos que, para a museologia, são muito importantes, principalmente quando a gente pensa em conservação, que é a higienização, né? A gente tem ali a gente monta um pequeno estúdio de fotografia para a gente conseguir registrar os objetos. E, com isso, a gente consegue montar uma ficha documental de cada item, seja troféu, seja um quadro, uma camisa. Elas passam pelo mesmo processo. Aí o que acontece? A restauração em si é um processo muito importante, porque a gente tem uma média, uma estimativa de mais de 6 mil troféus dentro do Flamengo. E poucos deles estão restaurados, praticamente todos que estão expostos. Só que ainda tem muita coisa para ser feita, né?
muito trabalho. Só que, com essas medidas de conservação preventiva, a ideia é que medidas restaurativas sejam cada vez menos necessárias, que é o ideal, porque o objeto, seja qual for, não chega no nível de degradação a ponto de ser necessário esse tipo de intervenção. Só que isso tudo é muito caro, infelizmente, né? Você montar uma reserva, você comprar equipamento, você adquirir os materiais necessários, precisa de fomento. Então, uma forma que o departamento encontrou de conseguir passar por essas barreiras antes de ter um orçamento bom foi produzir alguns produtos, né, com figuras históricas. Isso é uma característica. A maioria dos produtos que tem um cunho histórico, seja imagens de ídolos, tem participação do patrimônio histórico, logo tem uma participação, aí um retorno financeiro que contribui muito para o nosso trabalho. Isso é muito importante para o resgate desse acervo, né? O que acontece? Se esse acervo não tiver em condições, ele não é um acervo acessível. Então, a gente encontra, falando um pouco do acervo, a gente encontra diversos tipos de objetos em diversos tipos de materiais. A gente encontra metais, que são a maioria dos troféus. A gente encontra muito papel, muito tecido, por menores, né? Menos quantidade, a gente encontra couro, plástico, vidro, madeira, até massinha a gente encontra, de contrarrochas, enfim. E os mais complicados, que são os objetos materiais mistos, que é sempre um desafio conseguir fazer ali as medidas de conservação e acondicionamento adequados para essa tipologia de acervo. Só que isso só é possível graças a essas medidas que foram tomadas com o tempo. Pode passar, Bruno, por favor? Um exemplo de fomento, né? Essa camisa, ela foi comercializada e a arrecadação do dinheiro dela foi para a aquisição de um sistema de banco de dados. Enfim, foi um evento que a Gaza encheu, a gente conseguiu lotar a Gaza, foi um sucesso. E com o dinheiro dessa camisa, a gente, no evento, promoveu ali um encontro com quem comprou e contribuiu, um encontro com todos os ídolos que assinaram essa camisa. E foi isso que pagou. Pode passar, por favor, Bruno? Um sistema que permite que a gente insira. Aqui, no caso, eu uso como exemplo troféus. A gente consegue inserir uma imagem e aí a gente monta toda a trajetória desse objeto. A gente coloca todas as datas, questões de materiais que são pertinentes à antologia, informações históricas, a gente consegue relacionar links, a gente consegue fazer um monte de coisa. Isso é muito importante para que esse acervo se torne cada vez mais acessível, né? Cada vez seja menos necessária a manipulação e logo a degradação dele, e que mais pessoas consigam, no futuro, consigam ter esse tipo de acesso. Uma coisa interessante é que um dos projetos, quando a gente conseguir alimentar esse sistema mais aprofundadamente, ele ganhar uma interface que possa ser acessada remotamente. Pode passar, por favor? Aqui a gente encontra alguns métodos de acondicionamento. Isso tudo não existia até 2016. As camisas, elas encontravam-se todas dobradas uma em cima da outra. O Flamengo, ele investiu muito nesse, como é que fala? Nesse networking com outras instituições. A gente fez vários tipos de visitas a vários museus. Eu consegui fazer cursos no Museu Histórico Nacional. A gente conversou com o Museu de Petrópolis, a gente conversou com o Museu da República, a gente conversou com o Museu da Marinha, enfim. A gente foi tentando mapear no Rio de Janeiro ali os museus que têm uma tipologia parecida com a nossa e fomos atrás. Inclusive, a gente já esteve em São Paulo, no Museu do Futebol, para ter essa troca de ideias e conseguir cada vez mais chegar no melhor possível para conseguir fazer esse trabalho da melhor forma, né? Pode passar, por favor? Aí, o que acontece, né? Com todo esse desenvolvimento,
Em 2018, que foi quando eu fui incorporada ao quadro de funcionários efetivados, o departamento também contou com um boom de pessoal. No início, quando eu cheguei, o departamento tinha 5 pessoas, e em 2018 a gente já conseguiu, assim, 5 pessoas pensando patrimônio histórico, mais 4 pessoas no Flamemória, né? Então eram 8 pessoas. E em 2018 o crescimento pulou para 19 pessoas. Inclui aí funcionários, jovem aprendiz, estagiário, assistente, aí entra cargo de coordenação. E isso permite um desenvolvimento que está sendo feito até agora. Aí o que aconteceu? Dentro da galera da história, dentro do pessoal da história, viu-se, né, a demanda, principalmente das escolas, dos projetos sociais, de fazer visita para as crianças. Então, atentos a essa demanda nova, até então, 2 pessoas conseguiram fazer um projeto, que foi um projeto que foi fruto da pesquisa, né, da história, que foi um projeto que demorou 6 meses para ser pesquisado, relacionou ali toda a contextualização da Constituição, montaram um roteiro e, em 2019, colocaram em prática. Aqui a gente vê algumas imagens de mais ou menos como é feito. Não é uma visita apenas na exposição. O pessoal consegue visitar a Gávea como um todo, na estação de remo. Aqui abaixo a gente vê uma imagem do pessoal visitando um pouco nossos espaços. Dependendo do grupo, dependendo do foco ali da visita, eles conseguem remodelar o educativo de acordo com a necessidade do grupo. E isso, né, foi muito importante, porque pensar em educativo, pensar em um museu, uma exposição sem educativo, é uma coisa incompleta. São 2 coisas que andam ali lado a lado. Aí, pode passar, por favor? Só para vocês terem assim, uma ideia, acabei de me lembrar, até a pandemia, até o iníciozinho da pandemia, a média de visitação era de 2 instituições por dia, por meio do educativo. E com o orçamento aprovado, né, que agora a gente conta com orçamento próprio, foi possível reverter parte da verba para conseguir o transporte e lanche das crianças. Então, ali rola um sorteio, onde a instituição social se inscreve e, se ela ganhar, ela consegue o transporte e o lanche das crianças. Aí, antes disso, não, desculpa. Aqui a gente observa também outras formas que são criativas, por assim dizer, de um departamento que se propõe a promover memória, conseguir alcançar mais de um objetivo ao mesmo tempo. Né? Esses produtos, todos eles foram feitos em parceria com o patrimônio e, em consequência, a gente consegue divulgar alguns fatos, algumas figuras, algumas coisas, fazer isso circular pelo Brasil e consegue também algum tipo de retorno para que a gente consiga dar continuidade ao trabalho, para tornar uma coisa mais sustentável. Então, pode pular, por favor? Outro marco muito legal que aconteceu com a gente, né, foi a aprovação da expansão do museu. Aqui a gente, por exemplo, vê a exposição de sua memória, a atual Sala na Gávea, ela é uma exposição de caráter fixo, permanente não, de longa duração, só que ela sempre muda de acordo com as vitórias, enfim. E do lado a gente vê uma exposição temporária, a gente já desenvolveu ao longo desse tempo umas 3 exposições sobre o centenário do basquete. É um braço do Sua Memória, onde a gente consegue contemplar, juntamente com a história, a gente faz toda a pesquisa e contempla aí outras temáticas que não são tratadas, né? Centenário do basquete, a gente tratou sobre a inauguração da piscina, então a gente fez a pesquisa do homenageado, da pessoa que nomeou a piscina, enfim, muitas possibilidades. Pode pular, por favor? E em 2018, se eu não me engano,
Isso, em 2018, foi aprovada a expansão do museu. O que acontece? O Conselho Deliberativo aprova uma expansão que inclui, atualmente, o museu ele possui uma média de 500 metros quadrados, a ampliação pula para 2.000 metros. Essa imagem específica é de um auditório que foi contemplado no projeto pensando em atender demandas de palestras, demandas de eventos, enfim. É um espaço aberto para esse tipo de coisa, então espero que no futuro, quando a gente não precisar mais ficar à distância, esse tipo de evento seja sediado pelo Flamengo, né? É um espaço novo, é uma proposta nova, também é uma proposta que pode, enfim, ter várias utilidades, como apresentação de atletas, enfim. Pode pular, por favor? E essa expansão, né, do museu, ela se propõe a contemplar muito mais os outros esportes, assim. Não apenas o futebol, a gente se aprofundar melhor nos esportes olímpicos, um pouco nos esportes distintos. A gente vai conseguir aplicar a acessibilidade de uma forma mais ampla. Acessibilidade, quando a gente, museologia tem a acessibilidade, não é apenas aquela acessibilidade física, do elevador, da escada rolante, é aquela acessibilidade cognitiva também, né? A acessibilidade financeira também é um ponto importante, então medidas de meia entrada, gratuidade estão sendo pensadas para que isso de fato aconteça, né? Porque o objetivo principal é o museu conseguir transmitir isso para quem quiser, para o maior tipo de público possível. Pode falar, por favor? Aí, vou falar agora um pouco do que a gente se propõe a fazer, que a gente ainda não conseguiu iniciar. Por exemplo, a gente tem um projeto que está ilustrado aqui ao lado. Atualmente, o nosso departamento conta apenas com uma sala para todas as pessoas e as pessoas que trabalham com a memória. E é uma sala que está pequena, então foi necessário fazer um projeto, que é esse, que é o laboratório de higienização, juntamente com uma sala de digitalização, sala de reunião, a sala de trabalho, né? Da gerência, da coordenação, e a gente conta com mezanino exclusivo para a área da pesquisa, para a área da história. Com isso, a gente tem a possibilidade de um crescimento maior e conseguir dar continuidade e, enfim, finalizar, não sei se finalizar é uma palavra certa, porque é um trabalho que praticamente não tem fim, mas a gente consegue fazer um trabalho mais completo. Então, a digitalização, infelizmente, ainda é um processo que a gente depende de um espaço físico, até mesmo para conseguir guardar esse material bibliográfico. Precisa dessa infraestrutura que a gente ainda carece, né? E a gente contempla nesse projeto, dividido ali com a sala de catalogação, que é uma sala que já é construída, uma sala do pesquisador, que possibilitará a presença e a permanência desse pesquisador ali junto com a gente, né? Enfim, se a gente tiver a possibilidade e o material, e esse material puder ser divulgado, ele poderá contar com isso. Pode pular, por favor? Então, se a gente pensa, né, essa perspectiva futura, é isso, pensando na pesquisa, na divulgação e a salvaguarda, que é extremamente importante. E a divulgação em si já é uma medida de salvaguarda, a pesquisa em si, já a produção de conteúdo. E aí vamos pensar, né? Se a gente analisar, esse acervo tridimensional, ele nos permite uma amplitude muito interessante de possibilidades. Um exemplo atual, até foi uma surpresa, a gente recebeu uma jovem que escreveu o TCC dela sobre a evolução dos uniformes do Flamengo. Ela se graduou em moda.
E ela usou os nossos exemplares para analisar essa evolução, né? Inclusive, ela contou com a ajuda de outros colecionadores, até porque a gente não tem todo o acervo. Inclusive, a gente aceita doações. E a gente conseguiu atender parte do trabalho dela assim. Então, para a museologia, a gente pode pensar em possibilidades de análise de conservação, estudos de caso, o que pode ser feito, o que fez, o que não deu certo, documentação. Inclusive, a gente tem uma parceria com a disciplina de documentação e informação museológica da Unirio, onde a cada semestre a turma dessa aula entra em contato com a gente, passa uma tarde com a gente e entende melhor como a gente lida com o sistema, como a gente lida com a nossa documentação museológica. Enfim, dá para sociologia, consegue essa temática, a gente consegue pensar também na museologia teórica, por exemplo, a grande questão do objeto, a aura do objeto, inclusive é uma similaridade que a gente encontra com museus sacros. Existem alguns que acontecem dentro do nosso museu, são muito semelhantes a museus sacros, das pessoas se ajoelharem, das pessoas venerarem aquele objeto. Isso é uma temática também da museologia. Enfim, são infinitas possibilidades e a gente espera que a gente esteja apto a receber essas demandas no futuro. E aí, pode passar, por favor, Bruno? Aí, né, hoje em dia, como a gente faz? A gente ainda, como eu falei, a gente ainda não tem o trabalho tão encaminhado quanto é o certo. Só que a gente já tem alguma coisa feita. Então, se você pretende fazer uma pesquisa, entre em contato com a gente. Por favor, Bruno. Vocês podem entrar em contato através desse e-mail. Eu e Juliana estamos presentes nele. Vocês entram em contato com a proposta de vocês. A gente marca uma visita, se a gente tiver como atender a sua demanda. E, se for possível, a gente inicia a pesquisa, gente. Então, é isso. Agradeço imensamente a oportunidade de contar um pouco esse histórico. Assim, não tem como não pensar na possibilidade sem refletir um pouco sobre como a gente está construindo essa... Thaisa, perdemos o contato contigo. Você está por aí? Eu estou. Vocês não ouviram ou pararam antes? Perdemos esse finalzinho da sua fala, né, a respeito das orientações para quem tiver interesse em realizar pesquisas junto ao Departamento de Patrimônio Histórico do Flamengo. Então, o que acontece, né? A gente não tem ainda trabalho tão encaminhado quanto poderia estar com todo o tempo, né? Um trabalho que são relativamente recente, instituições de memória dentro diversas, mas dependendo, a gente já tem alguma coisa assim organizada, feita. Então, dependendo da sua pesquisa, você entra em contato conosco, a gente analisa a sua proposta, né? E aí, se a gente conseguir atender a sua demanda, a demanda dos pesquisadores, a gente agenda a visitação de acordo com a nossa agenda e, se for possível, inicia a pesquisa. Ouviram? Sim, sim. E é isso, gente. Obrigada a todos. Eu não poderia pensar em possibilidades de pesquisa sem analisar esse histórico, que é isso que embasou todo esse processo, né? Espero as perguntas e a gente conseguir se aprofundar mais na frente. Obrigado, Thaisa. Sem mais delongas, para que a gente tenha bastante tempo para talvez o momento que seja o mais rico do nosso encontro, que é o momento de debate, eu vou passar a palavra para a historiadora Juliana Viana, que é graduada em História pela UF. A Juliana concluiu a graduação em 2018
e desde 2019 ela atua junto ao Departamento de Patrimônio Histórico do Flamengo. Bola está contigo, Juliana. Olá, todo mundo me ouvindo? Sim. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade, né, e de todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Eu até comentei com o professor Renato mais cedo, quando ele me mandou a lista de inscritos, né, que eu estou lidando aqui com vários professores que foram referências durante a minha vida acadêmica na UF, né, o professor Carlos Gabriel está aqui, professora Lívia, que entrou quando eu já estava me formando, mas ainda tivemos algum contato. Eu estou super, hiper, mega nervosa, porque o professor Carlos Gabriel, ele me botava medo dentro de sala sem falar nada. Por aqui, agora que só sou eu falando e ele ouvindo, eu estou apavorada, mas vai dar certo, tá? Eu vou falar um pouquinho, obviamente, que o foco são as fontes que a gente tem, né, que a gente lida no Flamengo, mas eu queria falar um pouco sobre o meu desenvolvimento também dentro da história do esporte, porque além de ser historiadora do clube, eu também, né, me propus a estar estudando um pouquinho no trabalho da minha conclusão de curso. Eu acho que é importante esse caminho que a gente percorre, principalmente para o pessoal que sabe que é esporte, mas ainda está procurando matemática dentro, né, desse ramo da historiografia. É importante a gente conhecer isso. E quando eu resolvi que estudaria o futebol, eu já estava estagiária no Flamengo em História, né, que eu entrei como estagiária. Depois, a apresentação da Thaisa fez um panorama muito legal de toda a construção do patrimônio, porque a gente gosta de deixar bem claro que é um trabalho muito recente, é um trabalho muito novo, com pessoas muito novas. Eu e Thaisa, nós acabamos de sair da universidade e nos colocaram para trabalhar com uma documentação que antes nunca nenhum profissional da área trabalhou. Então, é o trabalho do trabalho, é desfazer o trabalho que foi feito e refazer o trabalho. Então, é um projeto muito embrionário, né? E eu não sabia ainda o que ainda não sei, né? Confesso que ainda não sei tudo que tem dentro do nosso acervo, porque, como eu disse, é um trabalho muito novo. Então, como estagiária, eu ainda não sabia que fonte que existia dentro do acervo que eu poderia usar, né? E a gente vai recorrendo, né? Você quer fazer aquele apanhado de tudo que a historiografia falou até agora sobre o esporte. Eu gostaria de levantar questões que eu levantei e que me ajudaram a entender e a seguir, né, caminho, pelo menos estou tentando seguir o caminho na área dos esportes, né? E quando a gente vai pensar o futebol enquanto objeto de análise científica, né, levantando junto com ele, né, ele como centro, mas levantando junto com ele, questões cotidianas, contextualizadas historicamente, ele nos exige, desculpa, gente, ele nos exige, antes de mais nada, a solução de uma primeira e primordial questão, né? Seria o futebol algo tão impalpável, né, na sua construção e na prática que desafiaria quaisquer modelos explicativos dentro da historiografia, dentro das ciências humanas no geral, dentro da antropologia, da sociologia, né? E para responder essa questão, é necessário entender, você enquanto estudante, né, como que um esporte, um fenômeno, né, que arrasta milhões, principalmente aqui no Brasil, e trabalha, para mim, o que eu vejo, né, e trabalha primordialmente com dois sentimentos muito fortes e antagônicos, que é o amor e o ódio, e como que ele foi construído, né, na sua dinamicidade e temporalidade, né? E o futebol, por volta da metade do século XX, deixou de frequentar o interesse acadêmico, né? Ou pelo menos diminuiu drasticamente as pesquisas e a divulgação do trabalho intelectual sobre a temática. À exceção de cronistas esportivos como Nelson Rodrigues, poucos se propuseram olhar o futebol por uma perspectiva mais profunda. E quando eu digo isso, não é só necessariamente trabalho historiográfico, é qualquer tipo de perspectiva mais profunda. Olhar o futebol e ver além das quatro linhas, e ver além da bola. Falar também sobre a paixão, né, os sentimentos que isso causava, que causa ainda na população. E os historiadores, como os demais cientistas sociais, a sensação que dá quando a gente pega para olhar essa historiografia é que eles se emudeceram por um período, né, deixando uma lacuna ali dentro das quatro linhas e fora dela também.
E esse silêncio, ele vai ficando ensurdecedor a cada campeonato, a cada pelada de esquina, a cada Copa do Mundo, a cada rua enfeitada, ele vai sendo gradativamente superado, porque a realidade, né, ela começou a gritar e a falar que o futebol era muito mais do que isso. E foi quando os cientistas sociais eles novamente vão se debruçar sobre o esporte e sobre o futebol. Um minuto. As ciências humanas ficaram insensíveis por quase meio século aos sujeitos, às experiências sociais, à dinamicidade, à temporalidade processual que envolve esse esporte. Aí, as gerações que cresceram, de uma forma ou de outra, vivenciando o futebol, foram levantando questionamentos e assumindo a necessidade de agregar novos valores acadêmicos ao futebol, através da investigação científica. Né? Eu gostaria de fazer um adendo aqui, que eu entrei na universidade em 2013, e eu participei de muitos projetos de pesquisa na UF, fora dela também. E quando a gente entra, pelo menos naquele período, hoje não mais, isso é muito bom. Quando a gente entra na universidade e a gente não é do meio, né, nós não temos pais universitários, enfim, eu entrei na universidade e fiz história porque adoro história e porque, sobretudo, gostava muito da profissão do professor. Né, foi isso que me levou para o curso de história. E eu participei de vários projetos acadêmicos, de mais variadas instituições, etc. E a gente vai tendo vai abrindo o nosso horizonte, né? Eu posso fazer muito mais do que a sala de aula, eu posso, né? É um espaço que pode ser meu também. E, a partir disso, você vai questionando, a gente traz para a universidade uma série de experiências pessoais do nosso círculo social. E o futebol era uma delas, sempre foi. Né? Eu nunca tinha parado para pesquisar, porque justamente por ser muito trabalhoso. Você não tem uma facilidade de acesso das fontes, é tudo muito restrito. Então, você começa a abrir, né, os seus olhares e a trazer. E a torcida organizada, especificamente, sempre me chamou muita atenção por causa da minha vivência também, né, por conta dos bailes de corredor, que tinham muito a ver, que se misturavam, e era uma coisa que a academia, embora eu tenha conseguido um pouco de espaço, embora o meu orientador nem sequer estude futebol, eu consegui construir um trabalho justo, honesto, a gente vai, né, desbravando com os nossos questionamentos, com a nossa bagagem pessoal de um outro círculo, né, de uma camada da população que não estava dentro da universidade ainda, que não conhecia. Né, e a gente vai desconstruindo certas coisas, você percebe de um tempo para cá. Até mesmo a diferença nas festas universitárias, né, é uma música mais popular do que era, enfim. Essa geração ela trouxe uma série de questionamentos que a historiografia ainda deixava lacunas, e foi um trabalho, está sendo um trabalho que está sendo feito por historiadores maravilhosos, cientistas sociais maravilhosos, né? Hoje a gente não está mais sozinho tentando fazer isso, mas essa geração ela traz uma série de questões para ser debatidas para além do futebol. Né? E, nesse sentido, no primeiro momento, foi necessário um movimento que visou elencar as dificuldades teórico-metodológicas, trazê-las à tona e pensar estratégias para superá-las. A mais inicial, talvez, tenha sido aquela que se relaciona com a própria relevância da temática. Não podemos supor que as ciências sociais devam responder primeiro às indagações da cabeça dos intelectuais. Também é importante afirmar que a tarefa de pesquisar o futebol, tornou-se complicado em virtude dele ser entendido como um assunto menor, de que não carece maiores preocupações, mesmo entre os pesquisadores que defendem a necessidade de uma disciplina histórica voltada a questões não tradicionais dentro da historiografia, né, a gente sente uma certa indiferença até desses historiadores, desses professores, né, menos ortodoxos, posso dizer assim, na sua atuação. Mas por que o futebol, né? A ausência da discussão de níveis mais profundos, não somente jornalísticas e memorialistas sobre o futebol, impregnou o tema de preconceitos que desvalorizou a sua potencialidade de conexões com a realidade sob viés social, econômico, político e ideológico. As ciências humanas, em especial a história, precisou rever paradigmas, buscar por rupturas epistemológicas para dar suporte à demanda da inquietação que se localizavam à margem das tradicionais arquétipos de uma historiografia metodologicamente ortodoxa.
o futebol, por muito tempo, foi duplamente renegado. Tanto por uma história de cunho mais positivista, né, que era tido como uma espécie de história oficial, que priorizava os grandes personagens, né, a sua dimensão política era vista a partir ou através do Estado, de uma historiografia que se dedicava às grandes batalhas, grandes guerras, possíveis negociações envolvendo eminentes personagens de diferentes estados. Nesse modelo de história, predominam as fontes consideradas oficiais, ou seja, aqueles documentos que foram produzidos e podem ter a sua autenticidade comprovada. Assim que um documento fosse considerado verdadeiro e oficial, ele poderia ser usado como uma fonte para o historiador. Fora isso, não haviam fontes que pudessem produzir dados relevantes à historiografia da época. Tanto quanto por abordagens mais enérgicas, mais marxistas, menos instrumentalizadas para refletir sobre a experiência de lazer, né, de uma coletividade, de entender que o futebol ele sai das quatro linhas e ele se impregna na vida das pessoas, e ele molda, né, toda a relação. E, em comum a essas duas concepções, podemos destacar alguns referenciais analíticos que nos levaram a subestimar o tema. Sem valor econômico e considerado vulgar, muitos historiadores, assim como os demais cientistas sociais, insistiram em não perceber o esporte como um objeto de estudo capaz de demonstrar as mais tênues nuances das relações sociais, que fora da lógica esportiva parecem excludentes, como a competição, a cooperação, o conflito e a harmonia. Contudo, uma nova perspectiva historiográfica foi se alicerçando a partir dos anos 60, dando espaço teórico e o paradigma necessário para a nova imersão do futebol no ambiente acadêmico. A história social, na medida que se afirmava, foi quebrando tabus intelectuais e amealhando temáticas até então pouco atraentes para outras correntes interpretativas. Essa flexibilidade temática se pauta, dentre outros elementos, numa maior aproximação a partir dos análises, como a sociologia, a antropologia social, formulando questões pertinentes ao comportamento e às relações entre diversos grupos sociais. A história não se limita à formalidade das fábricas, de organizações oficiais, né, ela avança para os grupos sociais das mais diversas formas nas experiências humanas, né. Uma outra problemática que se impôs ao futebol enquanto tema da história social e que precisou ser metodologicamente superada foi a questão das fontes, né, que eu acho que é o assunto principal que a gente está tratando aqui. Selecionar os instrumentos que permitissem enxergar os sujeitos sociais nas suas experiências, por assim dizer, de maior informalidade, possibilita construir um entendimento mais holístico dessa coletividade, de fazer falar os mais diversos grupos sociais, as pessoas comuns que não dispõem habitualmente de grandes espaços de reverberações de seus anseios. Além do que, a interação com a antropologia transformou em importantes fontes históricas os mitos, os ritos, as imagens, os emblemas, as ferramentas de trabalho e lazer. É preciso estar atento para a grande variedade de fontes disponíveis. Nas mais convencionais, são jornais, revistas, fotos, atas de reunião, livros de contabilidade dos clubes, cadastro de sócios, etc. Além, é claro, das possibilidades das fontes orais, envolvendo relatos de antigos e novos ídolos de diversos setores do esporte, do clube, né? Um tipo de fonte que assume uma especial importância quando o desejo é olhar para os momentos iniciais do futebol, são os periódicos, né? Na medida que esses são arquivos do cotidiano, eles guardam uma impressão mais direta dos acontecimentos e refletem, né, dentro dessa cronologia memorialística, as opiniões dos responsáveis pelas publicações, né, permitindo depurar dessa escrita subjetiva os alicerces ideológicos das camadas sociais, né, que eles estão ligados, repórteres, articulistas, editores, etc. Efetivamente, ao ampliar seu horizonte temático, recuperar ferramentas metodológicas mais reveladoras, a história se habilitou, né, para poder desvelar as questões ligadas ao futebol e ao esporte. E eu, quando eu comecei a juntar, fazer aquela olhada geral em tudo que foi produzido sobre isso, e eu me deparei com algumas obras, algumas acadêmicas, outras não, que foram muito boas e que resgataram, principalmente aqui no Brasil, na década de 80, né, um pouco a história do esporte, a história de futebol. Aí eu ressalto a editora Brasiliense, que ela lançou uma coleção popular voltada ao público universitário em 81, né, uma história política do futebol brasileiro, do Joel Rufino, dos Santos, né, uma obra extremamente significativa.
a outra... Na década de 90, né, a gente inicia com 2 novos horizontes para o futebol na academia. A editora Brasiliense também, quase 10 anos depois, publica o que é futebol, né? Na obra, o autor, A Maneira de um Jogo de Campeonato, tece considerações sobre a história do esporte no país, apontando para várias possibilidades de compreensão do jogo da bola em inglês. Né, a definição do posicionamento tático na prática futebolística brasileira, na medida em que o lúdico cede lugar ao competitivo, os papéis desempenhados pelos dirigentes, técnicos, jogadores, a inserção do jogo da bola no cotidiano, né, é basicamente isso. Eu falo também um pouco sobre a UERJ, né, que eu acho que o resultado mais significante dessa retomada, né, do estudo do esporte dentro da história tem acontecido na UERJ, com o Núcleo de Sociologia do Futebol, que foi criado em 1990, né, e parece que, pelo que eu pude ver, foi a primeira universidade a estudar em caráter permanente o tema. E eles desenvolveram o grupo, né, numa conjuntura um pouco antes da Copa do Mundo na Itália, publicaram também uma revista sobre, enfim, instituições que voltaram a trazer. Existem vários outros autores e vários outros pesquisadores sensacionais, né, que ajudam cotidianamente, mas esses, para mim, foram que fizeram trazer realmente o debate à tona novamente. E agora, eu queria falar um pouco do meu trabalho, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que a profissão historiador, ela não é uma profissão regulamentada. Então, quando você é contratado por uma empresa fora do âmbito acadêmico, você se depara com várias questões e vários entraves na delimitação mesmo do que faz o historiador, né? Do que é de responsabilidade do historiador. E é uma coisa que se confunde, e não é necessariamente por conta das empresas, das instituições, é porque não há, nem entre os historiadores, né, um consenso de como deveria acontecer essa regulamentação. Então, assim, eu desenvolvo atividades que são acadêmicas. Os meus chefes, enfim, eles me dão total liberdade para pesquisar. Para mim e para o clube, eu frequento muitos arquivos, né? O primeiro trabalho que me foi dado no Flamengo, quando eu entrei, pela historiadora antiga do clube, a Gabriela, que começou esse trabalho todo, foi varrer todos os arquivos do Rio de Janeiro, né, e procurar qualquer acervo que estivesse relacionado com o Flamengo. Eu estou lá, já vai fazer uns 3 anos, e ainda estou fazendo isso, não terminei, né, e foi esse o trabalho que me deram, e me deu para ter um panorama, né, de como que estava o trabalho dentro do patrimônio histórico. Eu vou falar agora do acervo e do documento que eu sei que tem, né, que é pouco usado, que eu não vejo as pessoas que procuram a gente pedindo, etc. Né, são atas de reuniões que nós temos. O clube, quando ele trocou de sede, ele teve parte da sua documentação perdida, né? Quando a gente foi transferido do Morro da Viúva para a Gávea, muita documentação se perdeu, muitos sócios, enfim, pessoas que tinham alguma ligação com o Flamengo, levaram as coisas para casa. Então, grande parte da história dessa documentação a gente perdeu, né? Então, a gente ainda tem algumas atas de reunião, temos também apontamentos para a posteridade. Apontamentos para a posteridade é um dos documentos mais intrigantes que a gente tem lá dentro e que eu vejo muito pouco uso, inclusive meu, né, porque é um documento que, pelo pouco que eu pude ver, eu vou precisar de um bom tempo para poder tá lendo e, enfim, pesquisando sobre ele. São apontamentos para a posteridade, que nada mais são do que comentários dessas atas feitos por conselheiros, diretores, etc. Né? E esses apontamentos para a memória a gente tem muito mais do que as atas de reuniões, então nem ficou tão perdida, né? Porque ali nos apontamentos ficam muitas lacunas, mas você consegue entender mais ou menos por conta das atas. A Thaisa falou um pouco do nosso acervo tridimensional, deu o exemplo da estudante que fez sobre os uniformes.
Nós temos também acervo iconográfico, que ainda não está completamente organizado. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda o que ainda não viu, a gente ainda está organizando. Temos muitos jornais e muitas revistas. Os museólogos adoram, né, Thaisa? Muitos jornais e muitas revistas que a gente também está fazendo trabalho de organizar. A gente tem também alguns projetos que são muito interessantes e que podem também servir para o pesquisador, e eles estão de fácil acesso, que é o Lendas Rubro-Negras, que é uma série de episódios de várias personalidades rubro-negras, de pessoas de fora e dentro do clube, né? Dos mais variados assuntos, que também é interessante de ver. A gente tem uma outra série que se chama Os Presidentes da Nação, né? É uma série também muito boa, que pode servir também para os pesquisadores. A gente tem uma sala, que também é uma incógnita para a gente, mas a gente, se tudo der certo, a gente vai desvendar aquilo, que é a sala do Ayer Andrade. Né? O Ayer Andrade foi um funcionário do Clube de Regatas do Flamengo, que atuou dentro do clube por mais de 50 anos, e ele fazia um trabalho de estatística. Então, dentro da sala do senhor Ayer hoje, a gente tem ficha de quase todos os jogadores que passaram pela história do Flamengo. A gente tem ficha de jogos muito antigos, do início do Flamengo, que a gente não sabe até hoje como o senhor Ayer conseguiu ter acesso a essa documentação. E tem muito mais coisa lá dentro que deve, enfim, caminhar por todo o clube, por todos os setores, que a gente ainda não pôde parar para ver, porque está em um ambiente que não está adequado às condições da gente permanecer lá dentro, enfim. E é um projeto nosso, organizar aquela sala e deixar a documentação à disposição dos pesquisadores. A gente também tem um trabalho de memória oral, né? E esse trabalho de memória oral, diferente dos outros projetos que eu acabei de falar para vocês, que vocês têm acesso à internet, é um trabalho de cunho mais acadêmico, né? Ele está restrito, o acesso dele é restrito hoje, porque a gente trabalha com a gravação audiovisual, né? A gente faz a transcrição daquela documentação, só que a gente parou, porque, como a Thaisa falou, nós estamos em obra. A prioridade do patrimônio, no começo, era o acervo que está lá dentro, né? Eram os materiais que poderiam se desgastar ao longo do tempo. Então, aquilo precisava ser acondicionado, higienizado, né, por um pouco mais rápido. Então, a equipe da museologia cresceu primeiro do que da história. Então, eles hoje estão em maior número do que a gente. Né? E a gente depende da abertura de espaço para poder contratar estagiário na área para poder estar nos ajudando, porque hoje nós somos eu, da equipe de história, né, historiadora, e o Bruno Lucena, que é o pesquisador. E a gente não tem como dar conta, né, de toda a demanda, porque, além disso, como eu falei para vocês, eu não fico restrita apenas ao trabalho do historiador. A gente tem vários projetos com a comunicação também, todo tipo de conteúdo que vocês veem nas redes do Flamengo, de estatística, de história, é alimentado pelo patrimônio histórico, que hoje faz esse trabalho junto com a comunicação, né? E eu admito que, por muito tempo, eu demorei a me adaptar a essa rotina de trabalho do clube, né? Porque eu, às vezes, faço o trabalho de uma memorialista. Só que eu precisei entender, e, para isso, eu precisei pesquisar bastante sobre esse mercado dos museus, né, de futebol, que é um mercado que está em ascensão e é uma ótima área também para pesquisa, também é um ótimo tempo para quem queira estudar, etc. Eu fui pesquisar sobre como é que era o mercado de museu, e a gente acaba percebendo que o nosso conteúdo ele é produto. Né? Eu fazia a estatística ali de quantos gols o Gabigol fez naquele campeonato, aquela informação vai para a comunicação, né? A comunicação ela coloca aquilo como se fosse um produto, e o conteúdo que a gente produz também virou produto. Né? Então, eu faço também muito esse trabalho, junto com o Bruno, né, de estatística mesmo, de memorialista. A gente, como a Thaisa aí mostrou, a gente fez várias exposições
né, sobre personalidades e, enfim, a gente atende às demandas do clube. Por isso que quando eu falo para os pesquisadores também, quando forem nos procurar, para terem muita paciência, porque, por exemplo, eu estou à disposição do Flamengo, então eu estou à disposição do cotidiano do clube, né? E a Thaisa sabe, às vezes o dia está tudo bem, tranquilo, a gente chegou a uma paz e do nada já é muda o dia, porque cada troféu que está ali, né, toda vez que vai sair, toda vez que vai para alguma coisa, vai um funcionário do patrimônio histórico junto, né, para fazer a salvaguarda desse acervo, porque elas sabem qual é a melhor maneira de fazer quando se der alguma coisa errada. Então, assim, a gente está muito suscetível ao clube, e às vezes vão mandar um e-mail para mim, especificamente, né, e eu vou demorar, às vezes, uma semana para conseguir parar o nosso... Queria até agradecer aqui também o Abinader, né? O Abinader, ele troca muita pesquisa estatística com a gente, né? O Abinader é médico, mas ele faz um trabalho estatístico com periódicos muito, muito interessantes, assim, bem confiável a pesquisa do Abinader, ele troca muita pesquisa com a gente, né? E às vezes eu só consigo responder alguma coisa muito tempo depois, é porque a gente está sugado mesmo ali na rotina do clube. Mas eu queria dizer que eu estou muito à disposição, né, dos pesquisadores, porque trabalhar com arquivo não foi uma surpresa para mim, porque eu trabalhei quase em um bom número de arquivos no Rio de Janeiro, mas trabalhar com arquivo do zero é a coisa mais assombrosa do Existe. E a gente ainda está passando por acertos. Por exemplo, hoje a gente não dispõe de uma equipe de arquivologia, e eu, como historiadora, eu percebi que a gente tem uma carência, que a gente precisa, né, de um arquivista. E a gente vai vendo, conforme o cotidiano, a gente vai aprendendo na prática, vai vendo as lacunas, né, as coisas que faltam, etc. E quando chamam a gente para essas mesas dispositivas, a gente fica muito nervosa, porque a gente não tem pós-graduação. Então, a gente fica muito ansiosa enfim, com medo de falar alguma coisa que vá ferir, ou às vezes alguma coisa que não é real. Enfim, a gente pede mesmo só paciência. Quando for lidar, a gente vai ajudar da maneira que a gente pode, né? Se a gente não tiver o documento, por exemplo, eu já ajudei muito pesquisador com documentos que eu sabia que existia e que estavam no Arquivo Nacional ou que estava no Arquivo da Cidade. Quando a época que a gente foi construir o roteiro da Gávea, que é hoje o nosso educativo, que a gente queria falar da Gávea, do Flamengo, mas a gente queria falar da construção do Rio de Janeiro, né, principalmente daquela área ali. E a gente se enfiou no Arquivo da Cidade, a gente vasculhou aquilo tudo, então a gente descobriu muita coisa que não serviu para a gente, mas serve para outros pesquisadores. Então a gente dá esse auxílio também, se a gente souber onde que tem, né? Então podem ir atrás, podem mandar o e-mail, que a gente vai fazer o possível para estar respondendo qualquer dúvida. Eu queria pedir já desculpas de antemão, eu estou bastante nervosa, né? Enfim, muito obrigada pelo convite, ao professor Renato Coutinho, que tem muita paciência comigo, né, ao Bruno, foi um prazer conhecer o Bruno, que a gente possa estar levando, enfim, estar se ajudando, né, fazendo esse trabalho de ajuda, porque também é bom para a gente, bom para vocês, né, a gente está à disposição também, se necessário, para estabelecer conexões com outros clubes, né, eu e Thaís, a gente teve a oportunidade, né, o privilégio de conhecer outros museus de futebol aqui no país. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, né? E eu ressalto o trabalho que hoje o Internacional faz, né? No Sul, que é muito bom, muito legal. Eles também todos estão nessa correria de começar, todos eles estão. Alguns mais à frente, né? Alguns mais adiantados, mas todos eles estão se estruturando na profissionalização dos seus funcionários, né? Porque a memória do clube, a história do clube, ela ficou durante muito tempo nas mãos de pessoas que não sabiam lidar com isso, né? Isso não é culpa delas, isso não é culpa do clube. Falta de acúmulo, né? Coisas que a gente acumula com o tempo e a gente vê que é necessário e que é preciso. E hoje está tendo esse debate, né? Muito também porque os clubes estão vendo que é economicamente favorável, né? É um mercado muito bom. Muito obrigada e desculpa qualquer coisa, gente. Diana, agradecemos pela ótima apresentação.
Não sei se você acompanhou o chat, muito provavelmente não, mas Não, você está sendo muito elogiada. Eu vou ver agora. E queria agradecer também ao público por toda a interação, né? Já temos um bloco de perguntas montado, falta mais uma pergunta para o próximo bloco. Então, para que a gente consiga avançar no debate, vou passar a palavra para o professor Renato Coutinho, que é professor adjunto de História do Brasil Republicano da UF, doutor em História pela UF, mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, pesquisadores em História Cultural e Política da UF, e autor do livro Um Flamengo Grande, Um Brasil Maior, o Clube de Regatas do Flamengo e a Construção do Imaginário Político Nacionalista Popular, 1933-1955. Esse é o recorte estabelecido pelo Renato. Bola contigo, Renato. Obrigado, Bruno. Estou com o microfone aberto aqui. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Thaisa. Bom, eu fico muito feliz, até vou novamente recorrer aqui a convocar a Lívia aqui novamente, Lívia que atualmente é nossa coordenadora no Departamento de História da UF. Eu fico muito feliz quando a gente tem um público plural como esse, com professores, com torcedores, com sócios, com pesquisadores em formação, mas eu fico muito feliz, e falando isso diretamente para a Lívia, que é a nossa coordenadora, que lida diariamente com esse sentimento, muitas vezes, do estudante de história de, enfim, um sentimento de desamparo, né, que por vezes ocorre. É muito bom a gente ouvir, né, de profissionais gabaritadas, formadas em universidades públicas, né, que hoje têm uma responsabilidade enorme, que é levar adiante um setor tão importante e tão gigante, o termo é esse, dentro do clube, falando que nos últimos 6 anos foram gerados 20 empregos na área, no Flamengo. Né? Isso é uma satisfação. Eu acho que é uma sensação também de dever cumprido, né? Nesse nosso encontro, nesse nosso primeiro encontro, para que isso também sirva de incentivo para pesquisadores em formação, para alunos em formação, terem a dimensão de como esse é um mercado que se expande. Falamos de 19 funcionários no Flamengo, né? Mais o patrimônio histórico do Fluminense, do Botafogo, do Bangu, do Vasco, isso no cenário do Rio de Janeiro. Para além do Rio de Janeiro, como vocês citaram, é um cenário muito promissor de empregos no Rio Grande do Sul, né? O patrimônio histórico do Grêmio e do Internacional de Porto Alegre são exemplos, também são referências. Então, é esse primeiro objetivo, que é falar para o estudante em formação, para o pesquisador em formação, que há outros campos de trabalho. Isso também nos deixa muito feliz, né? E por isso que eu citei a Lívia, que a gente, certamente a Lívia que vive mais esse cotidiano, dessa angústia do aluno, do aluno que está formando, né, no momento de pandemia, de quarentena, né, e a gente vir também com notícias que apontam para setores que avançam, né, que, enfim, se tornaram possibilidades recentes nos últimos anos. Eu, quando cheguei no Flamengo, eu entrei no doutorado na UF em 2009, eu confesso que quando a primeira impressão minha foi muito ruim. Na verdade, quando eu cheguei no Flamengo inicialmente, eu nem entrei, né? Nem entrei e nem me responderam e-mail, né? Na gestão ainda, inicialmente na tese, né? Na gestão ainda da Patrícia Amorim, eu não tive nenhum tipo de retorno. E eu retornei à Gávea em 2014, já com a tese defendida, né? E eu, de fato, vi esse momento de reestruturação, ou de estruturação, na verdade, né? Do patrimônio histórico do clube. Eu até brinco com a Thaisa, com as meninas, com a Thaisa, com a Juliana, com o André, que é outro historiador que estava lá na época, que determinado dia tinha um livro, né, de capa vermelha em cima da mesa, e eu vou sem luva, mexo, e a Thaisa, por favor, isso se não me engano era a Thaisa, era a Gabriela ainda, isso é uma ata da presidência, né, dos anos 60, e eu falei, meu Deus, eu estou aqui, estava em cima de um armário, sabe, as coisas estavam sendo arrumadas ainda, né, o clube passava por esse processo, mas você tinha documentos espalhados pela sala, era uma salinha ali do lado do marketing, né, que era muito pequenininha, e aí as coisas foram melhorando, e é uma satisfação observar o crescimento desse setor no clube, e em outros clubes também. Vi o surgimento do Flamemória também, eu sei da grandiosidade do projeto, mas algumas questões, eu vou acelerar aqui por conta do tempo,
Algumas questões eu gostaria, primeiro, né, de apresentar para a Thaisa, né, questões que servem para a Thaisa, mas que servem para todos os, como eu falei, os pesquisadores que estão aqui debatendo, enfim, levar as reflexões e pensar sobre a possibilidade de crescimento desses setores nos clubes de futebol, dos setores de patrimônio histórico, né? A primeira pergunta que eu faço nesse projeto de expansão, Thaisa, e aí deixa a gente para responder depois em bloco, né? Eu vou lançar essas questões, você, enfim, pode ir anotando, que é o eterno embate entre forma e conteúdo, né? Entre patrimônio e história, né? Que é a questão do lugar turístico ou do lugar de memória, né? A expansão do museu, ela passa também por uma questão mercadológica, e o fato do museu ficar na Zona Sul, né? O museu sediado na Lagoa Rodrigo de Freitas, então, portanto, existe uma demanda evidente desse lugar ser um lugar turístico, né? Nos moldes do que acontece com o Boca Juniors, se eu não me engano, é a mesma empresa, inclusive, que faz a gestão do Museu do Boca Juniors em Buenos Aires, o Museu do Real Madrid, em Madrid, enfim. Mas a primeira questão que eu lanço é se existe no clube, ou se há possibilidade, se há o espaço para que se pense também o lugar, né, esse lugar da exposição, como lugares de memória que abordem questões de abrangência social. Eu falo da minha temporalidade, né? Eu pesquiso anos 40 e 50, eu acho que há elementos de articulação entre Flamengo e cultura popular que são indispensáveis para serem pensados dentro do clube, não só como acesso à documentação, mas também como exposição permanente, para que isso seja pensado e refletido pelo pesquisador, mas também por quem visita a exposição permanente do museu. O primeiro destaque seria a relação entre o Flamengo e a musicalidade, né? E eu destacaria, evidentemente, né, por exemplo, pensar, fundamentalmente, eu vou me destacar, como eu falei, eu vou me ater às questões dos anos 40 e 50, 30, 40 e 50, não vou para além dessa temporalidade, mas, por exemplo, a atual exposição, que é uma exposição ainda muito reduzida do Flamemória, não menciona essa relevância que o Flamengo tem, por exemplo, em relação à música popular brasileira, especialmente, né, no momento de profissionalização do samba, né, no Rio de Janeiro, nos anos 30 e 40, né, a formação de um mercado fonográfico, de grandes empresas fonográficas, da difusão das rádios, né, e inevitavelmente eu fico imaginando assim, essa relação do Flamengo, para citar um exemplo, com o Wilson Batista, né, que é um autor fundamental para pensar a nacionalidade na música e todo o debate que é feito sobre a construção de um ideal de brasilidade na música brasileira, no cancioneiro popular brasileiro, né? O conceito de MPB seria anacrônico nesse momento, mas o cancioneiro popular brasileiro, e o Wilson Batista é um exemplo máximo que eu penso na relação com o Flamengo, e é um sujeito que não tem nenhum tipo de referência no clube. Aliás, é uma discussão, né, que eu também lanço, aproveito, né, o Flamengo hoje, em termos de homenagem, né, as homenagens se concentram, né, se você entrar na Gávea hoje, nós temos um hall de entrada, ela se concentra quase que exclusivamente para jogadores dos anos 80, né, e há uma sensação assim, que há um silenciamento não só de outras décadas, mas de outras modalidades e de outras questões referentes ao Flamengo. Por exemplo, o Wilson Batista compôs uma série de sambas relacionados à questão da brasilidade do Flamengo. Eu até vi que uma das perguntas aqui é sobre essa documentação, sobre o Flamengo nos anos 30 e esses projetos que eu estudo, né, mas estudo muito mais através da imprensa do que através do clube. Esses projetos, e quando eu falo projetos, são de fato projetos arquitetados dentro do clube por intelectuais que transitavam no clube, intelectuais do peso como Zé Lins do Rego, como Ari Barroso, como Roberto Marinho, que inclusive eu até disponibilizar aqui, outro dia eu tive acesso à carteirinha de sócio do Roberto Marinho do Flamengo, eu ia disponibilizar aqui, mas eu não sei se tem direitos autorais, mas é uma graça, né? Esses intelectuais frequentavam o Flamengo e pensavam, de fato, na articulação do clube, e o Mário Filho, sem dúvida nenhuma, é um grande exemplo disso, do Flamengo, durante a gestão Zé Baixo Padilha, do Flamengo com esse ideal de nacionalidade. Então, eu acho que pensar também o museu como um lugar de reflexão sobre essa articulação da popularidade do clube com a nacionalidade do clube seria um elemento importante, né? Uma outra questão que eu acho que eu não sei se é pensada no museu, mas, enfim, poderia ser, é a discussão sobre a relação do Flamengo com as torcidas organizadas, né? Falando aqui rapidamente de uma pesquisa que eu desenvolvi recentemente, estou desenvolvendo, perdão, iniciei recentemente, que é sobre a charanga do Flamengo, que é uma torcida já pesquisada, mas que alguns elementos que partem de dentro do clube são fundamentais para entender a formação
dessas torcidas, né? Porque a ideia que se tem é que essas torcidas surgiram de maneira espontânea, né? E a documentação mostra que não. Quando eu falo espontânea, se você pegar toda a produção sobre a charanga, diz, um dia o Jaime de Carvalho, no Fla-Flu, pegou a bandeira, saiu correndo nas Laranjeiras e isso é o pontapé inicial da torcida. Não, isso é um mito, né? A torcida Avante Flamengo, que é o nome dado antes da charanga, assim como a Legião pela Vitória, do Vasco, são torcidas pensadas pela imprensa carioca, né, como forma de solucionar a crise dos públicos que existia no final dos anos 30 e início dos anos 40. Né, uma discussão que é feita pelo Mário Filho e pelo Roberto Marinho nos jornais, no Globo Esportivo e no Jornal dos Esportes, era que o futebol profissional era um fracasso nos seus primeiros anos. Era um fracasso de público. Eram 800 pessoas nos jogos, eram 1.000 pessoas nos jogos. Então, as organizadas, elas surgem como uma ação direta também dos clubes. Os clubes pedem as organizadas e as federações protegem as organizadas. Eu sempre conto uma história, que o Bernardo, inclusive, já escreveu sobre essa história também, uma história conhecida, né, da charanga fazendo barulho de um jogo Flamengo e Bom Sucesso, e reclamam, os jogadores do Bom Sucesso reclamam do barulho, né? Inclusive, a charanga abre-se a discussão na federação se ela seria proibida de frequentar os jogos. Porque imagine hoje, se você chegar com um instrumento de sopro no jogo de tênis, você vai ser expulso do lugar. Você não pode gritar durante um jogo de tênis. E essa discussão existia no início dos anos 40. Né? E para proteger essa forma de organização, de mobilização do público para os jogos de futebol, os clubes fizeram intervenções na federação e as federações defenderam essas torcidas. Então, isso também é uma coisa que parte do clube, né? Essa ação de proteção e de fomento. Né? Por exemplo, o Jaime de Carvalho alugava bonde. Né? Ele alugava bonde com o dinheiro do bolso dele para levar a torcida inteira. Né? Quem financiava isso? Quem pagava, né, a elaboração de flâmula, de bandeira, enfim. E uma terceira questão, que eu também destaco, Thaís, rapidamente, é se o museu também pensa, e se há possibilidade dentro do clube, também de pensar a relação do clube com acontecimentos sociais traumáticos. E eu destacaria, só pedir para o Marcelo, rapidinho, fechar o microfone. Marcelo Viana. Obrigado, Marcelo. Saiu. Que eu destacaria o seguinte, por exemplo, pouca gente sabe, né? Muita gente lembra que a arquibancada do Flamengo caiu em 92, né? Mas não há nenhuma menção no clube sobre a tragédia de 43, né? O Flamengo, num jogo Flamengo-São Cristóvão, a arquibancada desaba, mais de 200 pessoas vão para o hospital, né? Não houve nenhum óbito, né? Que foi divulgado pela imprensa, mas a matéria dos jornais, do Jornal dos Esportes, né? Que era sempre uma matéria muito chamativa, falava assim, parecia Londres bombardeada, né? Essa matéria, uma tragédia que aconteceu em 43, que mobilizou a cidade do Rio de Janeiro e que foi o pontapé inicial para a construção do Maracanã, ou do estádio municipal. Porque a partir dessa queda da arquibancada de madeira, as arquibancadas de madeira ficaram proibidas na cidade. Então, um monte de campo foi interditado. Né? Então, o Flamengo tem essa contribuição direta, inclusive, né? Com esse discurso, ou com o projeto, e com a convocação do governo, né? Porque os jornais esportivos passam a falar assim, o compromisso do presidente Vargas é com a construção de um estádio que seja a representação do progresso da cidade. O presidente do Flamengo, que eu até vou falar dele daqui a pouco, o Dario Melo, ele voa com isso, né? O Flamengo tem a Gávea, que é muito piquitita, né? E o governo promete construir um estádio. A partir de então, Vargas teve que receber os dirigentes dos clubes no Palácio do Catete, né? E a pressão foi tão grande por parte dos clubes, e isso é interessantíssimo, é uma delícia ver a documentação sobre isso. O projeto inicial da construção do estádio municipal previa 2 estádios. Olha que insanidade, né? 2 estádios. Né? Acabou que ficamos com um só, que é o Maracanã, que levou anos para ficar pronto. Mas esse é o momento que o clube também tem um papel fundamental para se discutir até mesmo a reorganização arquitetônica dos estádios na cidade. É a partir de uma tragédia que aconteceu no Flamengo. Né? Seriam as questões que eu levantaria sobre a expansão do museu, se existe espaço para esse debate. Acelerando mais ainda, eu diria assim, Juliana, que você tendo essa documentação em mãos, né, sobre as atas de conselho deliberativo, as atas de presidência, você tem em mãos a questão, essa documentação que você citou o nome, sobre os apontamentos para o futuro, são opiniões dos conselheiros, enfim. Isso é uma coisa muito vasta, possivelmente muito rica. E aí a gente poderia contribuir para pensar, para os pesquisadores de informação, para pensar uma história do Flamengo, né, a partir de 3 momentos-chave, 3 momentos fundamentais para entender, que foram divisores de água na história da instituição. Porque, normalmente, né, o historiador, Juliana, a gente
pesquisou muito o clube de fora para dentro, né? O clube através das torcidas, através da imprensa, mas a gente pesquisou por conta de uma questão de documentação, pouco o clube de dentro para fora, ou os elementos institucionais que formam o clube, as eleições dos clubes, as coalizões feitas nos clubes. Isso você tem muito pouco trabalho sobre isso, se é que tem, né? Mas tem 3 momentos na história do Flamengo, 3 cortes institucionais que mudaram, de fato, a cara do clube, né? Eu destacaria o primeiro, né, o que eu estudo, o momento da década de 30, né, de popularização e profissionalização do clube, e toda uma redefinição da identidade do clube via rádio e jornais impressos, né? Um segundo momento de divisor de águas, que é um momento também muito pouco estudado, né, que é a década de 70, né, a era de ouro do futebol do clube, quando surge a geração do Zico e de todos os outros jogadores que faziam parte daquele time, mas que fundamentalmente é uma era também associada à difusão televisiva, né? O Flamengo passa a ter uma transmissão maciça dos seus jogos na TV aberta, né? E recentemente nós podemos pensar também na última década, e estamos passando por esse processo, de uma redefinição institucional do clube, que hoje é voltado para se expandir dentro de mídias digitais, e pensar num processo que é novo na história do Flamengo, que é um processo de internacionalização do futebol brasileiro, coisa que nunca aconteceu. O Flamengo sempre se vendeu como um produto nacional. E agora, pela primeira vez, se pensa, nos últimos anos, como um produto internacional. Então, para o pesquisador, tentar ver como o Flamengo, nos últimos anos, está articulado com uma série de questões vinculadas não só à formação da identidade nacional, mas também a modelos de gestão, a debates, por exemplo, né, citando o nome de alguns presidentes aqui, eu listei o nome de alguns presidentes que são interessantíssimos e que talvez sejam absolutamente desconhecidos, como era o Zé Baixo Padilha, né? Há um tempo atrás, quer dizer, dá o nome do Estádio da Gávea, né? Mas hoje, fico satisfeito, por exemplo, o álbum que vocês lançaram, que o Patrimônio Histórico lançou, tem uma página para o Zé Baixo Padilha, né? Isso é uma coisa, né, muito interessante para se pensar. Mas nós temos presidentes do Flamengo, como Virgílio Leite de Oliveira, né? Presidente do Flamengo em 1902, 1913. Esse sujeito foi presidente do Flamengo e diretor do Fluminense. Ele foi fundador do Fluminense. Na ata de fundação do Fluminense está lá o nome dele, a assinatura dele, se não me engano, número 7. Né? Eu lembrava dessa assinatura. Tem lá uma ata que está disponível na internet. Então, assim, essa discussão sobre quem vem de quem, e na verdade não interessa discutir quem vem de quem, se o Flamengo vem do Fluminense, o Fluminense vem do Flamengo. A discussão relevante que há aí é sobre as redes de sociabilidade da elite carioca. Essa é a questão fundamental, e pensar o futebol não como espaço, na Belle Époque, não como espaço de rivalidade, mas no espaço de convivência dessa elite que era absolutamente excludente. É isso que nos interessa, né? Perceber essas articulações desses sujeitos que não eram rivais, né? Aquela ideia mítica do Nelson Rodrigues dos irmãos Karamazov, como sendo uma obra de crônica, sendo um cronista, não era. O Flamengo e o Fluminense não nascem se odiando, né? Ao contrário, eles compartilhavam esse lugar, esses lugares de sociabilidade. Eu ia falar agora há pouco o pessoal da História Econômica, o meu grande professor, Carlos Gabriel, o Alfredo Dolabella Portela. Alfredo Dolabella Portela foi um dos maiores industriais e construtores de ferrovia do Brasil. E esse sujeito fica milionário comprando as terras pelas quais as ferrovias passavam. Ele é dono do norte de Minas todo. O filho dele, depois, o Alfredo Dolabella Portela Filho, vai ser um dos grandes pensadores do desenvolvimento regional do norte de Minas, no século XX. Esse cara ficou riquíssimo, e, evidentemente, né, com um ligeiro suporte dos governos federais, que iam desapropriando terras e ele adquirindo isso a preços favoráveis, sendo ele responsável por grande parte da ocupação dessa região do Brasil. Né? Eu citei agora há pouco o Dario Melo, presidente do Flamengo 43-44, intimamente ligado à articulação do governo federal, do governo Vargas, com o Henrique Dodsworth, prefeito da cidade na ocasião, para a construção de um estádio que era resultado de um ciúme existente entre os cariocas em relação a São Paulo. O discurso para a construção do estádio era o discurso do progresso, porque São Paulo tinha o Pacaembu. E como é que pode o Rio não ter um estádio grande? Se São Paulo tinha o Pacaembu, o Rio também tinha que ter. Então o Dario Melo vai no Vargas dizer o seguinte: é uma vergonha a capital não ter um estádio do tamanho de São Paulo. Né? Evidentemente que o grande beneficiário disso vão ser os grandes clubes da cidade do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Né? O André Richer, que é outra figura importantíssima, que foi presidente do COB, né? E eu destaco o André Richer, que ele foi atleta olímpico, foi a Olimpíada da Austrália, de Melbourne, em 56,
E o André Richer, né, ele é presidente do Flamengo, foi numa época muito importante, ele foi só de 69 a 73. E é nessa época que o imaginário brasileiro, o imaginário social brasileiro, enfim, o imaginário do futebol brasileiro, consagrou uma hipótese que ninguém comprovou, que o Flamengo era o time do Médici. Que articulação é essa do Flamengo com a ditadura? Porque eu já ouvi gente boa da área falar assim, eu imaginava que a popularidade do Flamengo vinha do governo Médici, vinha da ditadura. Quem estudou gestão Richer? Qual é a articulação do Flamengo? Aliás, é importante lembrar, né? O Flamengo, 69, perde o Fluminense, 70 leva pancada, só vai ser campeão em 72. Né? Então, não foi nenhuma era vitoriosa do clube. Então, é importante pensar o Richer também nessa articulação com o governo. E, finalmente, né, o Márcio Braga, né, um sujeito extremamente interessante na história do Brasil republicano, né? Proprietário de um tabelionato, um sujeito rico, próspero, mas que criou em 76 a Frente Ampla do Flamengo, né, a famosa FAF, que trouxe para o Flamengo empresários de peso, como Jorge Elal, Rodrigo Druch Abranches, e o Walter Clark, que em 76 vai compor essa chapa, e em 76 ele foi demitido no ano seguinte, ele era o diretor executivo da Globo. Né? Então, evidentemente, que essas figuras transitando no clube, muito se fala, né, Flamengo, filhote da Globo, né? Talvez aí consigam comprovar a hipótese das críticas dos adversários, né? Mas certamente, o Márcio Braga, assim, subindo JK, né? Era um sujeito muito bem relacionado. É preciso pensar essas redes, é preciso pensar essa sociabilidade carioca, fluminense dentro dos clubes. É isso que eu destaco e acho que vocês têm uma documentação nas mãos de extrema responsabilidade, porque os clubes muitas vezes funcionam também como quase sociedades secretas, né? Que as pessoas têm reuniões ali dentro que não vazam, que não saem, eles tomam decisões a partir dos clubes, deliberam a partir dos clubes. Então é preciso a gente pensar nessa documentação e na importância da divulgação, e é por isso que eu estou muito feliz com a presença de vocês e com esse projeto nosso de dialogar com os acervos dos clubes. Era isso, fundamentalmente, Juliana, eu diria para você, eu acho que você até já respondeu, mas eu diria para você, perguntaria se você pensa, né, que, de fato, a profissionalização dos patrimônios históricos, né, vai permitir, se você vislumbra a curto prazo essa profissionalização como um elemento que vai facilitar a pesquisa sobre esses aspectos dos clubes de futebol, sobre a instituição e sobre as sociabilidades que ocorrem dentro desses clubes. Lembrando uma coisa que você já destacou, você até matou minha pergunta, que seria a percepção dos clubes de que isso é um mercado muito interessante. Né? Os clubes também estão atentos de como isso dá dinheiro. Para além da relevância social das pesquisas, também há uma questão mercadológica. Mas, de qualquer maneira, essa é a minha contribuição, trazendo essas questões. Tomara que... eu lembro muito do curso do professor Jorge Ferreira, que eu fiz de Brasil, quando ele levou o pesquisador Denaldo Alcorne, né, que escreve uma tese belíssima chamada O Brasil Entra em Campo. E foi naquele curso que eu manifestei o meu interesse em trabalhar com futebol. Então, tomara que, de alguma maneira, os participantes aqui também tenham, né, esse pontapé a partir dessas falas. Bruno, falei, feito locutor dos anos 80, José Carlos Araújo. Mas vamos lá. Renato, agradeço pela sua brilhante apresentação. Você trouxe muitas questões, não é? E fico pensando nas meninas, né? A forma delas se organizarem agora diante de tanta coisa que foi dita, tanta coisa interessante, né? E desde já, Juliana, Thaísa, né? Especialmente por conta do tempo, a gente não tem necessidade de responder tudo agora. Algumas questões certamente ficarão em aberto, então fiquem muito à vontade em relação a isso e sobretudo, tenha esse cuidado para que vocês sejam objetivas. Já são 10 para as 8, o nosso teto é às 8, nós temos cerca de 10 minutos, talvez 20, se a gente estender um pouquinho mais. Eu vou pedir, então, para que vocês, por gentileza, de uma forma muito objetiva, realizem um breve comentário com base na brilhante apresentação do professor Renato, para ver se a gente consegue entrar, pelo menos, no primeiro bloco de perguntas advindas do público. Tudo bem? Então, passo a palavra para vocês. Primeiramente, agradecer ao Renato essa colocação do lugar de memória, né?
é fundamental. Vamos analisar. O museu, ele sempre é encarado, quando você quer realmente valorizar um espaço, valorizar alguma coisa, você faz o museu, ele é uma ferramenta muito importante. E a demanda turística, ela é uma coisa que é um pouco mais superficial, só. Então, às vezes, alguns museus entram em algum tipo de impasse. O que a minha experiência no Flamengo, que eu observo no Brasil, e outras experiências de museus de clube, de futebol, inclusive o Museu de Futebol de São Paulo, tivemos a oportunidade de conhecer museus no Sul, Museu de Minas. É maravilhoso quando você foge um pouco dessa lógica turística. Você tem o turístico, claro, mas você adentra, né, de questões mais profundas e enriquece de uma forma absurda. A gente tem uma vontade muito grande de trazer essas questões, né, da construção da Gávea, processo de gentrificação, enfim, muitos questionamentos, relação da torcida, a torcida ser majoritariamente um público pobre, de periferia. É o tipo de coisa que a gente gosta, que a gente tem muito interesse de colocar em exposição. Só que a gente trabalha num clube que esse tipo de decisão, ainda mais numa exposição de caráter de longa duração, são coisas que dependem, né, de aprovações. Mas, assim, eu pretendo fazer o possível para ter esse tipo de narrativa, inclusive inspirada. Eu vi aqui algumas perguntas, né, se existem rivalidades entre departamentos de outros clubes. Inclusive inspirado no trabalho muito bem feito do Mineirão. Eles têm uma narrativa que relaciona a história do lugar com um clube impressionante, muito interessante. E acho que o que eu posso falar assim, dessa primeira colocação do Renato, né? De forma breve. Em questões traumáticas é um tema muito semelhante também a essa resposta. Foi interessantíssimo tratar desse tipo de coisa, né? Mas a gente também depende de que esses projetos sejam aprovados pela diretoria, enfim, porque a gente tiver no futuro posição para tal. Juliana, alguma observação? Não, eu acho que eu respondi basicamente, professor Renato. Eu só queria fazer um adendo sobre a questão da música, do esporte, etc. Há pouco tempo a gente fez uma parceria com o Museu da Imagem e do Som, né? Porque a ideia esse ano é que nós fizéssemos uma exposição sobre a cantora Elisete Cardoso, né? A Divina, ela era rubro-negra, e esse ano a gente teria esse projeto. Nós não estivemos, acabou sendo uma postagem, né, nas redes sociais. E, por conta disso, por ela ter doado praticamente todo o acervo dela para o Museu da Imagem e do Som, a gente viu lá também que eles têm uma variedade enorme de acervo que envolve o Flamengo. Então, a gente estabeleceu uma parceria com eles, né? A gente vai trabalhar em conjunto para a gente ter acesso com mais facilidade a essa documentação, que está lá no Museu da Imagem e do Som também. Quanto à profissionalização, se isso vai melhorar as condições de pesquisa, eu acho que sim, né? Um caminho que basicamente, todos os clubes estão tomando, né? Você fornece ao pesquisador uma qualidade melhor de trabalho, né? Porque só quando você é pesquisador você entende a importância que tem um arquivista. Eu até brinco com os meus amigos arquivistas que a gente nunca sabe, né? Como que a gente até às vezes faz piada, mas é importantíssimo, assim, muito importante, né? Só a gente sabe o perrengue que a gente passa por essa documentação ainda está desse jeito. Então, eu acho que vai ajudar, sim, vai melhorar muito a qualidade de trabalho dos pesquisadores, de produção acadêmica no geral. E sobre ser um atrativo do mercado também, eu acho que tem muito disso, 50%, né? A leitura que eu faço é 50%, mas também os clubes estão percebendo que fomentar a memória, que valorizar a memória garante uma base boa e sólida de torcedores, né, das gerações que estão vindo, de perpetuar, né, como a Thaisa falou, e tem muita gente no clube que não gosta desse termo, muitos pesquisadores que não gostam desse termo, que é o que a gente chama lá dentro de cultura flamenga, cultura rubro-negra, né, de perpetuar,
de fazer o garoto e a menina de 15 anos saber quem foi o Zico, né, qual a construção disso, porque isso garante uma base sólida de uma torcida, né, para o clube também, isso é importante. Mas o mercado, sem dúvida alguma, está sendo atrativo e está mais do que provado, né? A gente pode provar, os clubes que fizeram, está mais do que provado que, enfim, o retorno financeiro, ele quase que triplicou. A Thaisa pode falar muito bem disso, né? Depois dessa estruturação do patrimônio. A Thaisa, ela, por ser museóloga, ela lida mais de perto com questões administrativas do museu, né? E dá para perceber que a melhora substancial que a gente teve dentro do mercado com a profissionalização dos funcionários do clube, do patrimônio. Por exemplo, observação sobre isso, a gente bate recorde de público na exposição atual, que é minúsculo. Chega ao ponto, a visitação é tão grande, que chega a ponto do departamento inteiro se pagar com a exposição. Isso é quase que inédito em museu, em qualquer tipologia de museu, enfim, museu tradicional, museu de território, não se paga. O nosso consegue, sabe? E temos iniciativas mais comerciais, parceria com a ISD e a MUD, que é a empresa do novo museu, que é o Tour da Gávea. Então, é um pacote que as pessoas conseguem fazer uma visitação não só no museu, mas uma visitação na Gávea, com inglês, para fins de inglês, mais amplo, que se alimenta, bebeu bastante da fonte da pesquisa do roteiro pedagógico, mas que foi adaptada para essa coisa mais comercial. Ou seja, cultura, ela é... Assim, eu não vejo como se perder quando se investe em cultura. Todo mundo ganha. O público ganha, o torcedor ganha, o clube ganha. Eu acho que a gente só tem a ganhar com mais investimentos e lançando olhares cada vez mais receptivos a isso, né? A gente, às vezes, encontra umas resistências de lidar com temas ou lidar com algum tipo de exposição, mas é o tipo de coisa que só tem a contribuir, né? Com o tempo, isso vai sendo... Acho que com o tempo isso vai ser mostrado mais para frente. Perdão, pode ir. Só para fechar. Sobre também o que o professor Renato falou, da sensação de quando você está dentro da exposição, de você perceber que pouca coisa ali dialoga com a cidade do Rio de Janeiro, com o futebol a nível nacional, e é justamente reflexo, a exposição da maneira como ela foi montada, é justamente reflexo da falta de profissionais capacitados dentro do departamento, né, para trabalharem essa contextualização, que foi o que basicamente a equipe de história, assim que entrou e se formou, tentou fazer com o roteiro da Gávea. Tipo, isso aqui é muito rico, a documentação é rica, aqui dentro tem uma história rica, só que a gente não fala do Rio de Janeiro. E o que mais incomodou a gente, no primeiro momento, foi o Rio de Janeiro, foi conversar com a cidade, foi conversar com o Maracanã, né? E saiu esse projeto, o educativo que a gente tem hoje, saiu justamente dessa lacuna que a gente percebeu, né? Porque a exposição, ela basicamente é feita de marcos históricos, que se restringem ao Flamengo, que não conversam, né, com os outros assuntos que estão rolando concomitantemente. E isso foi uma coisa que a gente percebeu, uma das primeiras coisas, a gente trabalha para suprir essa necessidade, né? Só respondendo. Obrigado, Juliana. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Renato, mais uma vez. Vou fazer um agradecimento especial ao professor Jorge Ferreira, pelas palavras generosas postadas no chat. Prazer estar com o senhor aqui também. E a minha proposta agora, como a gente está se aproximando do término do evento, é de a gente tentar fazer um apanhado geral, respostas que sejam sínteses, de algumas questões que foram formuladas no chat. E, evidentemente, a gente não vai dar conta de responder todas as perguntas, mas como eu anunciei no início do encontro, quando a gente concluir a mesa, a gente vai disponibilizar os nossos contatos e se comprometer a dar as respostas que não foram dadas. A mesa está de acordo com esse encaminhamento? Sim. Então, passeando aqui pelas perguntas que foram postadas, eu percebi que tem muita coisa muitas questões a respeito de outras fontes, possíveis fontes que não foram mencionadas aqui, questões sobre a organização do acervo, sobre condições de acesso,
o professor João Felipe Cury, do Instituto de Economia da FRJ, por exemplo, mencionou que ele conseguiu escrever alguma coisa sobre a mudança institucional do Flamengo de 2012 para cá, por causa dos balanços públicos. Mas o pré-2010, segundo ele, é bastante escasso o acesso aos dados. Ele pergunta se a equipe do patrimônio histórico do clube está digitalizando especificamente acervos referentes a imagens. Indo nessa direção, ou dialogando com essa questão, a professora Isabel Pimentel pergunta: queria saber um pouco mais, por favor, da parceria do Flamengo com a Unirio, ou seja, como a interlocução entre clube e universidade pode contribuir para os debates de história, museologia e patrimônio. Ela pergunta ainda: os periódicos estão catalogados e disponíveis para pesquisa? São jornais da grande imprensa com a cobertura jornalística sobre o Flamengo? Pergunta a professora Isabel. O Diego Conceição também faz uma pergunta muito interessante. Diz ele: gostaria de saber sobre a acessibilidade dos projetos. Como vocês pretendem tornar acessível o Flamemória para pessoas com deficiência visual, surdos, autistas? Essa é a pergunta do Diego. Professor Álvaro do Cabo pergunta se existe alguma divisão na catalogação por modalidade esportiva. Enfim, essas foram as primeiras perguntas lançadas no chat. Eu acho que isso por si só já dá pano para manga. E eu queria pedir para que vocês, por gentileza, respondam de uma forma bastante objetiva essas questões que foram lançadas. Evidentemente, reitero, vocês não precisam responder tudo, e depois disso a gente faz um encerramento, e via e-mail a gente responde as outras questões que a gente não conseguiu dar conta por conta do tempo. Tudo bem? Então, passo a palavra para a Juliana e para a Thaisa. Eu acho que eu posso fazer aqui um resumo. Por exemplo, quando eu cheguei no Flamengo, a gente se deparou com 125 anos de história, assim, sem nenhum tipo de tratamento. Então, priorizamos algumas organizações. A gente priorizou troféus e camisas, que eram materiais mais sensíveis, que estavam mais degradados com o tempo. Então, eles foram os primeiros, o foco ali inicial, tanto da conservação quanto da documentação. Então, por exemplo, a digitalização de fotografias, digitalização de documentos, é o tipo de coisa que, como eu apresentei anteriormente, ainda é uma expectativa futura. Então, a gente ainda não conseguiu adentrar nisso. O nosso foco agora é a conservação preventiva e a catalogação dos troféus e o inventário, que isso é muito importante, né? Dentro da documentação museológica existem alguns certos tipo níveis de documentação, e o inventário ali é o mais básico, e a gente ainda está na fase de inventário, que é um acervo gigantesco. Por exemplo, atualmente a gente tem estimativas de números, e eles sempre passam dos 11 mil. Então, a gente está começando ali devagar ainda. Agora eu não recordo muito bem, Juliana? Alguma questão? Questão do professor João, acho importante, sobre a digitalização da documentação anterior a 2010. Sim, então, a gente ainda não chegou nessa etapa. Eu não tenho ainda conhecimento desse material, porque ainda está em fase de espera. Eu não sei se a história já iniciou algum tipo de pesquisa sobre isso, mas a museologia não pegou nessa parte. Não, ainda não. Eu acho que tem a maioria das perguntas aqui que perguntam para a gente sobre fonte, documentação que a gente tem, seria melhor se a gente respondesse por e-mail, porque a gente responderia com mais calma e a gente poderia ver exatamente tudo que tem direitinho para poder dar uma resposta mais concisa, né? Porque a gente procura, etc. Bruno, não estou te ouvindo. Então, acho... sim, perdão, meu áudio estava fechado. Passou Vocês querem...
Perdão, Renato, você quer falar alguma coisa? Estou na escuta. Não, rapidamente, eu acho que a Thaisa pode responder a questão da Unirio, dessa parceria com a universidade. Então, vamos lá. Com a Unirio existe a facilidade, porque no Rio de Janeiro, o curso de museologia é na Unirio, né? Então, todos os nossos estagiários passaram por lá, hoje estão lá, a minha colega museóloga é formada. Então, a gente fez uma parceria principalmente com a disciplina de documentação e informação museológica com a professora Elizabeth Mendonça. Por quê? A Unirio, ela tem o mesmo sistema que o nosso, o mesmo sistema de documentação. A diferença é que a Unirio, ela trabalha com uma interface voltada para a história da arte. E o nosso é o Em Patrimônio, que é voltado para um acervo mais plural. Então, esse paralelo que a gente monta, principalmente para os alunos entenderem, interpretarem a documentação de uma forma mais completa, com um exemplo real de como ela é feita e como está sendo feita, no caso, no Flamengo. A gente, se eu não me engano, existem poucos museus aqui no Rio de Janeiro, inclusive no Brasil, que tem esse sistema em patrimônio. Então, a gente tem essa parceria. A outra parceria inicial que eu mencionei no início é porque, para você firmar contratos de estágio, você precisa ali contemplar uma parceria com a universidade. Então, antes de eu entrar, até mesmo como estagiária, os responsáveis pelo patrimônio tiveram um diálogo com a Unirio, com professores e outros museólogos, a fim de consultoria e entender melhor os melhores caminhos a serem tomados para iniciar esse trabalho. Que, assim, anteriormente a estudo, a contratações e profissionalização do departamento, todo esse tipo de trabalho de museologia, principalmente, foi sempre sempre foi consultoria, ou você fazia um contrato para fazer uma demanda X, só que não tem aquela coisa da continuidade do projeto pensado a longo prazo. Então, a parceria se deu nisso. Espero ter respondido. Não, perfeito. Eu acho essa metodologia que o Bruno sugeriu ótima. A gente, para não estender, não ficar... Vocês teriam muitas perguntas aqui. Eu acho importante que as perguntas sejam encaminhadas. A gente está gravando, então, esse material também. A gente vai ter acesso a essas perguntas. A gente tem acesso ao chat. Eu só queria lembrar, não sei se o Bruno vai falar isso depois, mas a gente tem aqui muitos alunos participando. Isso é muito importante para os alunos também, enfim. Nós vamos fornecer os certificados, tá? Então, a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail para enviar os certificados de participação de 2 horas para vocês. Isso é muito importante para todos os alunos, especialmente na questão da atividade complementar. Eu sei que é importante. Tá bom? Bom, perfeito. Renato, agradeço pelos esclarecimentos. Estamos chegando ao nosso teto. Infelizmente, a conversa está boa, mas, como o Renato disse, a gente precisa encerrar. Queria agradecer a presença de todos e todas. Queria perguntar também, agradecer também muitíssimo às nossas palestrantes que contribuíram muito com esse evento, com seus esclarecimentos, a historiadora Juliana Viana, Thaisa Pires, museóloga do Clube de Regatas do Flamengo. E gostaria de saber se o professor Renato gostaria de fazer algumas considerações finais para que a gente possa encerrar o encontro de hoje. Rapidamente, então, agradecer a Juliana, a Thaisa, ao Bruno, meu amigo, agradecer a presença de todos e todas, e vi uma pergunta falando sobre o próximo. Mês que vem, a gente só precisa definir, como tudo no futebol, é muito sigiloso, a gente precisa definir qual vai ser a nossa contratação, mas mês que vem, um grande clube também do futebol brasileiro será tema desse encontro. Vamos definir por conta da agenda. Essas agendas, hoje em dia, por conta do excesso de eventos, são muito complicadas de organizar, mas mês que vem a gente vai divulgar novamente em Facebook, nas redes dos clubes, e a gente entra em contato com vocês. Espero que a gente reencontre todos vocês aqui. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. E, Bruno, é isso. Encerramos? Perfeito, Renato. Só mais um comentário importante. Nós ficamos de dar os nossos contatos ao público para responder perguntas, para avançar em outros contatos sobre temas referentes à mesa. Minha proposta é que a gente faça o seguinte, Renato, a gente vai dar uma devolutiva, vai dar um retorno aos inscritos para disponibilizar os certificados, e juntamente com os certificados a gente pode também
apresentar os nossos contatos, endereço de e-mails pessoais, e aí, dessa forma, a gente não se estende muito hoje. Tudo bem? Sim. As perguntas que estão aqui no chat, a gente, como está gravado, a gente tem acesso ao material, a gente pode pegar para vocês e encaminhar para o Patrimônio Histórico do Flamengo, que as meninas vão responder prontamente. Perfeito, Renato. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos e todas. Então, vamos dar por encerrado o encontro de outro e que venha o próximo. Um abraço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.